Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje a 10ª parte de reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante. Subtítulo: Sola Gratia. Fundo musical: nos utilizaremos pela orquestra do maestro holandês André Rieu, Amazing Grace, ou em bom português do Brasil, Graça Maravilhosa. Raciocinemos a fé, consupedâneos na razão, entretanto numa razão com os amorosos olhos da caridade. Estes são os 5 dísticos que compõem os 5 solas, os quais fundamentaram a Reforma Protestante de Lutero. Sola fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Assim, vejamos as definições etimológicas e vocabulares. A palavra graça, que originária do latim gratia, gratiae, é um favor dispensado incondicionalmente a outrem. E mesmo que, aparentemente, não o mereça, pois é uma verdadeira dádiva, e teologicamente é um dom que Deus, nosso Criador, dá para a humanidade, para a própria salvação desta própria humanidade. O vocábulo salvação é termo de origem greco-latina que etimologicamente pretende significar saúde emocional, justificar, tornar-se justo, o espírito do homem, o que, enfim, é conquistar a saúde espiritual. Pecador, termo de origem também greco-latina que etimologicamente, peccare, pretende significar de modo verbal aquele que está fora da rota, fora do alvo, enfim, indivíduo em erro, ou, para nós, sectários da doutrina espírita, o indivíduo em estágio errático. Sola gratia, em análise, é a ensinança de que a salvação vem por graça divina ou por um favor imerecido. Apenas, e não como algo merecido pelo pecador. Isto significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus Cristo. Há doutrinadores protestantes de correntes diferentes que referem ao sola gratia como um débito presente, desde que os incrédulos vivam de tal forma que perderam qualquer dom de Deus. Enquanto outra corrente afirma que esta doutrina do sola gratia opõe-se à doutrina das boas obras e choca-se com alguns dos aspectos da doutrina católica do mérito. Portanto, é possível afirmar que, nesse ponto, não há desacordo com a doutrina católica romana, quando a doutrina da graça é verdadeiramente sempre um dom gratuito de Deus e é realizada de acordo entre a visão protestante e a visão apostólica romana. A diferença nas doutrinas apostólica romana e protestante encontra-se principalmente em 2 fatos. Se não, vejamos. Consentâneo à doutrina protestante, Deus, como o único autor da graça, o que em palavras diversas, a graça é sempre eficaz, sem qualquer cooperação ou obras do ser humano. Conforme a doutrina católica apostólica romana, o ser humano não pode, por qualquer ação de sua parte, sob a influência da graça, cooperar com o mérito para obter maiores graças para si. Dito isso, passemos ao raciocínio de que vos fala eu, um protestante espiritualista, espírita e kardecista, que a mim próprio denomino. O supremo e absoluto artífice criador, o eterno incriado que existiu, existe e existirá para sempre. Este, que qualquer epíteto gloriante é infimamente apequenado para a sua glória, o Senhor nosso Deus, assim sendo,
Deus, o nosso Criador e incriado, consentâneo questão primeira de O Livro dos Espíritos, nos termos consignados na resposta oferecida pela Pleiade do Espírito Santo dele, o Consolador prometido, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, portanto, a causa suprema de todos os supremos efeitos, e muito bem definido como Deus é, pelo errante Espírito reencarnante Paulo, Agostinho, Lutero. Logo, e em suma, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E, assim o sendo, toda a sua criação é perenemente perfectível, ou seja, disposta à perfeição. Dos reinos desconhecidos até os conhecidos por nós outros, a humanidade inteligente, tudo é perfectível, independentemente da vontade dos reinóis, incluindo aí o rei nominal que, teimoso em erro à perfectibilidade que nos elevará um dia à perfeição. Polêmicas à parte, onde temos por máxime a do livre-arbítrio como a mais famosa, que já dura mais de 1500 anos, são aquelas defendidas teses do livre-arbítrio entre o monge Pelágio, um britânico do século V, de nossa era, e o próprio Agostinho, o santo bispo de Hipona. Defendia o monge Pelágio, que negava o pecado original, assim, contrariando Santo Agostinho, que, em tese, o afirmava desde o raçador Adão. Entretanto, caríssimos, por falta de amplitude ótica espiritual, ao abandonarmos a visão do homem de carne e utilizarmos da vista do homem em espírito, depreenderemos que o livre-arbítrio é prerrogativa humana e é a verdadeira graça de Deus. Haja vista ser o livre-arbítrio nossa suprema pedagogia vivencial que nos orienta à perfectibilidade. Pois, tal qual não há resposta sem pergunta, é impossível haver acerto sem erros. Haja vista que o livre-arbítrio é a graça divina, é a prerrogativa de Deus à humanidade que nos permite a tentativa, erro e acerto para exercitarmos-nos perenemente à perfectibilidade que nos tornará um dia perfeitos. Mas, como errarmos menos para acertarmos mais, indagamos para uma necessária resposta. A resposta é continente também do Livro dos Espíritos, trazido pela Pleiade espiritual do Espírito Santo, o Consolador prometido, quando em sua pergunta contida no número 625, o codificador indagou: qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Respondeu-nos a Pleiade: Jesus. Todavia, caríssimos meus, caríssimas minhas, indagamos não quem é, mas o que é Jesus? Respondeu mesmo: creio Jesus ser a síntese do amor. E essa síntese do amor, como alcançá-la? Para responder, utilizar-nos-emos da fé raciocinada, fé embasada na razão, preconizada pela doutrina espírita kardecista, ensinando-nos a indagar, a ouvir respostas e, mais ainda, a sintetizar o que se aprende. Logo, a síntese do amor para a prática da máxima amai-vos uns aos outros como vos amo. Única maneira de alcançarmos a perfeição está exatamente em vivermos Jesus de Nazaré, praticarmos Jesus de Nazaré, o excelsior Cristo de Deus. Vivê-lo praticando a sua caridade, seu amor ao próximo, definidos em sua benevolência para com todos indistintamente, sua indulgência para com as imperfeições humanas em carne e em espírito, e o perene e incondicional perdão das ofensas, pois essa é a plenitude de homem essencial. Esse é o exemplo a que nos pretendemos com escopo à nossa sanidade espiritual, que é oferecida pela graça divina, absorvida pelo livre-arbítrio a todos nós, indistinta e incondicionalmente. Assim, finalizamos o 10º vídeo. Sola Gratia. Gloriemos tributos de louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai.